Olá amigos, bem-vindos de volta ao canal. Então, neste vídeo, vamos abordar as diferenças entre arquiteturas monolíticas e de microserviços, e, mais importante, qual delas você deveria usar em seu próximo projeto. Cada arquitetura tem seus prós e contras, então, espero que ao final deste vídeo você compreenda qual delas é mais adequada para você. Então, o que é um monólito? Antes de termos microserviços, tudo era construído como um monólito. Um monólito é uma aplicação onde tudo funciona como uma única peça de código. Geralmente, é o ponto de partida para qualquer nova aplicação, seja uma API ou uma interface de usuário, e geralmente resulta em um executável em um repositório. Sua aplicação é desenvolvida, implantada e dimensionada como um único componente. Se você está trabalhando em equipe na mesma aplicação, é necessário garantir que não haja interferência entre os desenvolvedores. Qualquer pessoa que tenha trabalhado em uma grande alteração de código de uma só vez, como uma grande refatoração, conhece a dor de ter que mesclar as alterações de todos os outros no seu código. Agora, antes de abordarmos os problemas com monólitos, eles têm várias vantagens sobre os microserviços. Primeiro, os monólitos são muito fáceis de desenvolver. Todo o seu código está em um só lugar, você não precisa se preocupar em verificar vários repositórios, e quando se trata de testar sua aplicação, você só tem uma aplicação com a qual se preocupar. Se você está trabalhando em uma aplicação pequena, isso faz uma grande diferença no tempo de desenvolvimento. A maioria das aplicações começa como monólitos simplesmente porque é muito mais rápido levá-las ao mercado. Em segundo lugar, os monólitos são muito fáceis de implantar. Afinal, você só tem uma aplicação com a qual se preocupar. Além disso, você só tem um pipeline de CI/CD e uma infraestrutura para se preocupar. Terceiro, eles são mais fáceis de depurar. Se você só tem uma aplicação, só precisa procurar em um lugar se houver um problema. O verdadeiro benefício vem quando você precisa depurar sua aplicação localmente. Percorrer uma aplicação é muito mais fácil do que ter que passar por várias. Se você estiver executando várias aplicações, precisa garantir que todas estejam em portas diferentes. A última vantagem da arquitetura monolítica é em relação ao desempenho. Não direi que os monólitos são mais eficientes que os microserviços, no entanto, com um monólito, você não precisa se preocupar com a latência. Se você tem apenas uma aplicação, o custo entre as diferentes partes do seu código chamando umas às outras será insignificante, o que, como veremos com os microserviços, se torna um pouco mais complexo. Se os monólitos são tão bons, por que nos preocuparmos com os microserviços? Apesar das vantagens, os monólitos vêm com alguns problemas gritantes que geralmente levam as equipes a migrar para microserviços mais tarde. O primeiro é que os monólitos tendem a ficar realmente grandes. Afinal, se você só tem uma aplicação para encaixar todos esses recursos, ela vai ficar inchada ao longo do tempo. Todo desenvolvedor começa com boas intenções e aplica práticas de código limpo para garantir que sua aplicação seja fácil de manter, mas mesmo a aplicação melhor projetada começa a parecer uma bagunça gigante após atingir um certo tamanho. Se leva mais de um mês para integrar um novo desenvolvedor à sua equipe depois de explicar todas as partes diferentes da sua aplicação, as chances são de que você precisa procurar outras opções. O segundo é que o processo de lançamento está demorando muito. Se sua aplicação possui muitos recursos diferentes, há muitas coisas diferentes que você precisa testar antes de cada lançamento. Como sua aplicação é apenas um grande componente, até as menores mudanças exigem que você lance a aplicação inteira cada vez. Dependendo da sua aplicação e da maturidade do seu pipeline de CI/CD, pode levar muito tempo para fazer um lançamento, especialmente se você precisar se preocupar em alternar o tráfego entre os serviços verde e azul, além de monitorar os logs. Por último, o principal problema com os monólitos é que são realmente difíceis de dimensionar. Se uma parte da sua aplicação está recebendo muito tráfego, então você não tem escolha a não ser dimensionar toda a aplicação. Isso significa criar mais instâncias da sua API ou aumentar o CPU ou a memória do seu servidor, o que, de qualquer maneira, vai custar muito dinheiro porque sua aplicação é tão grande. Agora que você viu todas as desvantagens dos monólitos, especialmente à medida que sua aplicação fica maior, podemos dar uma olhada na solução, que é, claro, microserviços. Com microserviços, pegamos sua grande aplicação monolítica e a dividimos em componentes individuais. Cada componente tem uma única responsabilidade e geralmente é responsável por uma única funcionalidade de negócios. Se pegarmos a Netflix, por exemplo, eles podem ter um componente responsável pela pesquisa, outro pela transmissão de vídeos e outro pelas recomendações. Cada serviço é autônomo e independente dos outros. Todos têm sua própria infraestrutura e seu próprio banco de dados, por exemplo. Cada microserviço é sua própria aplicação, tem sua própria versão e é lançado separadamente de todos os outros. Se você dividir sua aplicação em microserviços, como fazê-los se comunicar entre si? Bem, há três maneiras principais pelas quais os microserviços podem se comunicar. A primeira é por API. Cada microserviço tem seu próprio endpoint que os outros microserviços podem chamar. Isso deve ser usado quando você precisa de comunicação síncrona entre seus componentes. Os microserviços geralmente têm um endpoint de saúde também, para garantir que você possa pingá-los e saber que ainda estão operacionais. Como em todas as solicitações HTTP, isso vai introduzir alguma latência na sua aplicação, que você precisa levar em consideração. No entanto, você pode usar coisas como gRPC e compressão para acelerar a comunicação. A segunda opção é usar um message broker.
Se o que sua aplicação precisa fazer pode ser feito de forma assíncrona, é melhor usar um message broker para isso. Por exemplo, se sua aplicação precisa enviar um e-mail, geralmente não é importante que sua aplicação receba uma resposta do servidor SMTP. É muito mais fácil colocar essa mensagem em uma fila de mensagens e deixar sua aplicação continuar fazendo o que estava fazendo. Você pode então ter um microserviço que ouve essa fila de mensagens, pega a mensagem e a envia como um e-mail. Existem várias tecnologias de filas de mensagens por aí, mas as mais populares são coisas como RabbitMQ ou AWS SQS. A última opção é o que chamamos de Service Mesh. Um Service Mesh lida com toda a comunicação, além de lidar com a descoberta e a confiabilidade dos seus serviços. Obviamente, ninguém usaria microserviços se não tivessem uma série de benefícios sobre o design monolítico. Um microserviço bem projetado é responsável por uma coisa, e como resultado, são muito mais fáceis de manter. Em muitos casos, você pode nem precisar tocar em um microserviço. Se pegarmos o microserviço de e-mail mencionado anteriormente, as chances são de que os requisitos não vão mudar para esse microserviço, então ele continuará rodando fazendo o que você programou sem precisar de atualizações. Compare isso a um monólito, onde você está redeploying sua aplicação com cada alteração, adicionando potencialmente a chance de algo dar errado em outra parte da sua aplicação. A próxima vantagem dos microserviços é que cada equipe pode escolher sua própria pilha de tecnologia. Agora, isso pode ser uma bênção e uma maldição. Algumas linguagens são mais adequadas para tarefas específicas do que outras. Pegue o aprendizado de máquina, por exemplo. Você está muito melhor escrevendo isso em Python do que em, digamos, C#. No entanto, se as equipes tiverem total liberdade sobre sua própria pilha de tecnologia, você pode acabar reinventando a roda toda vez que cria um microserviço. É muito mais eficiente usar a mesma pilha de tecnologia para todos os seus microserviços e desviar apenas quando fizer sentido. A capacidade de ter várias equipes trabalhando independentemente na mesma aplicação é um dos principais atrativos dos microserviços. A próxima vantagem dos microserviços é em relação à escalabilidade. Como vimos com os monólitos, se você tem uma parte da sua aplicação que está recebendo mais solicitações, então você não tem escolha a não ser escalar toda a aplicação. Mas pelo menos, se for um microserviço, você pode escalar apenas esse microserviço e, assim, economizar algum dinheiro no processo. Por fim, se você quiser chegar ao ponto em que está lançando várias vezes por dia, precisa garantir que cada alteração possa ser facilmente testada e automatizada. Se você está trabalhando em um monólito, isso é realmente difícil de fazer, já que mesmo a menor alteração pode afetar toda a aplicação. No entanto, com os microserviços, sua alteração é limitada a um pequeno componente, que pode ser facilmente testado e implantado independentemente. Não é só boas notícias para os microserviços, há várias desvantagens que você precisa estar ciente se estiver planejando usá-los em seu próximo projeto. Se seu microserviço depender fortemente de outros microserviços para funcionar, então será realmente difícil executar sua aplicação localmente quando precisar fazer desenvolvimento. Você pode recorrer a simular todos os outros pontos finais ou ter que iniciar containers Docker para todos os diferentes microserviços, o que pode ser feito, mas é um pouco mais difícil do que executar uma única aplicação. Os microserviços também são mais difíceis de depurar. Quando há um problema na produção, você precisa procurar em vários serviços diferentes para descobrir de onde veio o problema. É por isso que é importante ter um bom monitoramento quando você está usando microserviços, para que saiba quando um componente específico está fora do ar ou não se comportando corretamente. Aqui é onde usar um Service Mesh é útil. Mencionei anteriormente como os microserviços podem economizar dinheiro em infraestrutura, mas isso só acontece realmente quando sua aplicação está tentando escalar. Se você tem uma aplicação pequena, porém, terá muita infraestrutura para pagar que você não precisava antes com apenas uma aplicação. Se sua aplicação é grande e você tem uma distribuição desigual de solicitações, geralmente é mais barato do que tentar escalar um monólito. Se você tem uma aplicação pequena, verá um custo inicial alto na infraestrutura ao usar microserviços. Por último, os microserviços aumentam a complexidade de todo o seu sistema. Torna sua infraestrutura mais complexa, você tem vários pipelines de CI/CD para lidar e também precisa se preocupar com a comunicação entre seus serviços. Agora que passamos pelos prós e contras de cada uma das arquiteturas, qual delas você deveria usar no seu próximo projeto? Se você está começando com uma aplicação totalmente nova que não se integra a nenhuma estrutura existente, recomendo começar com um monólito. Não faz sentido tentar resolver problemas de escalabilidade que você simplesmente ainda não tem. Se você está começando uma startup, então sua principal preocupação deve ser chegar ao mercado o mais rápido possível. Você pode lidar com os problemas de escalabilidade quando realmente os tiver e tiver alguns clientes pagantes. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.